Muitos dizem que o governo de Filipe Nyusi foi o pior governo da história de Moçambique. Neste vídeo eu vou tentar colocar alguns pontos para que nós possamos analisar se realmente esse governo foi mesmo o pior da história de Moçambique. Primeiro passo: quem é Filipe Nyusi? Filipe Nyusi nasceu em Namau, no distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado. Os pais eram veteranos do movimento de libertação de Moçambique Frelimo. Durante o início da Guerra da Independência de Moçambique, os pais refugiaram-se na vizinha Tanzânia, onde foi educado na escola primária da Frelimo em Tunduru. Nyusi frequentou o ensino secundário na escola da Frelimo em Mariri, em Cabo Delgado, e na secundária de Samora Machel, na Beira. Em 1973, e com 14 anos, juntou-se a Frelimo, recebendo formação política e militar na Tanzânia. Em 1990, concluiu o curso de engenharia mecânica na ex-Academia Militar de Brno, na Checoslováquia, tendo também uma pós-graduação na Universidade de Manchester, em Inglaterra, no curso de administração. Antes de ser nomeado para o governo de Armando Guebuza, Nyusi trabalhou para a empresa estatal dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. Em 95, foi nomeado diretor executivo da divisão norte da CFM, tendo integrado o Conselho de Administração de 2007. Entre 1993 e 2002, foi também presidente do Clube Ferroviário de Nampula, um clube de futebol da primeira divisão com sede em Nampula. Foi também professor assistente no campus de Nampula, na Universidade Pedagógica. Carreira política: Filipe Nyusi assumiu o cargo de ministro da Defesa em 27 de março de 2008, sucedendo a Tobias Joaquim Dia. A nomeação de Nyusi aconteceu um ano após um incêndio que provocou a explosão do paiol de munição de Magazine em Maputo, o qual matou mais de 100 pessoas e destruiu 14 mil habitações, e sobre o qual uma comissão de investigação governamental concluiu a existência de negligência. Embora não tenha sido divulgado qualquer explicação oficial para o afastamento de Dai, é possível que tenha sido em consequência da catástrofe de Magazine. Em setembro de 2012, Filipe Nyusi foi eleito para o Comitê Central da Frelimo durante o 10º Congresso do Partido. Presidência: em 1 de março de 2014, o Comitê Central da Frelimo elegeu Filipe Nyusi para o candidato do partido às eleições gerais de 2014. No primeiro turno, obteve 46% dos votos, destacando-se em relação ao segundo candidato, Luísa Diogo, mas sem a maioria absoluta necessária para vencer a primeira volta. No segundo turno, obteve 68% dos votos contra 31% de Luísa Diogo. Embora fosse visto como um candidato relativamente obscuro em comparação com os restantes, foi isso que ele disse, não há mais nada. A conversa foi boa e, sobretudo, porque acabamos iniciando sabendo que o Instituto de Gestão de Gujarat, onde ele estudou, foi onde eu também estudei. Então foi fácil conversar. Mas o resto conversaremos depois da manhã. Era o candidato que mais se identificava com o presidente Guebuza. Acredita-se que a seleção de Nyusi para o candidato da Frelimo permitiria a Guebuza, já no limite de mandatos, manter o poder considerável após abandonar o cargo. Mas o governo de Nyusi foi marcado por vários problemas. O presidente até tentou iniciar o seu discurso, mas foi por apenas 56 segundos. O que eles querem? Problemas enfrentados durante a presidência de Nyusi. 1. Dívidas ocultas. A gestão das dívidas ocultas durante o governo de Filipe Jacinto Nyusi em Moçambique foi um desafio que teve um impacto profundo na economia e na recuperação do país. As dívidas ocultas referem-se a empréstimos massivos contratados entre 2013 e 2014 por empresas estatais sem o conhecimento do parlamento e dos doadores internacionais. Quando Filipe Nyusi assumiu a presidência
presidência em 2015, as dívidas ainda não eram de conhecimento público. Após a revelação em 2016, seu governo enfrentou intensa pressão interna e internacional para esclarecer a situação. Em 2017, o governo contratou a empresa auditora Kroll para conduzir uma auditoria independente das dívidas. O relatório da Kroll destacou várias irregularidades e falta de transparência nos contratos, mas não conseguiu esclarecer completamente o destino de todos os fundos. Nyusi e seu governo iniciaram negociações com os credores para reestruturar a dívida. Em 2019, foi alcançado um acordo com os detentores dos títulos da dívida de Matum, que incluiu a troca de títulos por novos com prazos de vencimento mais longos. A gestão das dívidas ocultas durante o governo de Filipe Jacinto Nyusi foi um período tumultuado, marcado por investigações, negociações e esforços para restaurar a confiança dos doadores e investidores internacionais. 2. Guerra em Cabo Delgado. Em outubro de 2017, insurgentes conhecidos localmente como Al-Shabaab começaram a realizar ataques coordenados em várias aldeias e cidades de Cabo Delgado. Os ataques eram caracterizados por uma violência extrema, incluindo decapitação e destruição de propriedades, e rapidamente geraram um clima de medo e insegurança na região. O presidente Filipe Nyusi, no poder desde 2015, inicialmente tratou os ataques como um problema de criminalidade comum. As respostas do governo foram vistas como inadequadas e ineficazes, com uma falta de estratégia clara para combater a insurgência e proteger a população local. A partir de 2018, o governo moçambicano intensificou as operações militares em Cabo Delgado. No entanto, as forças de segurança enfrentaram dificuldades significativas, incluindo falta de recursos, treinamento inadequado e corrupção. A resposta militar foi frequentemente acusada de abuso de direitos humanos, o que por sua vez alimentou ainda mais o descontentamento local. A insurgência em Cabo Delgado tem sido um grande desafio para o governo de Nyusi. Além de lidar com o conflito armado, o governo precisa enfrentar as questões subjacentes da pobreza, marginalização e corrupção que alimentam a insurgência. A situação em Cabo Delgado também afeta negativamente a economia nacional, especialmente devido à importância estratégica dos projetos de gás natural na região. O governo de Nyusi tem sido criticado por sua gestão da crise em Cabo Delgado. Observadores apontam para uma falta de transparência, má governança e uma abordagem militar excessivamente pesada, sem a necessidade de ênfase em soluções políticas e socioeconômicas. 3. Pandemia do C-19. No final de 2019, a pandemia da Covid teve início e rapidamente se espalhou pelo mundo, causando uma crise global sem precedentes. A gestão da Covid-19 em Moçambique ficou na responsabilidade do governo de Filipe Nyusi, que teve uma série de desafios e respostas que refletiram tanto as limitações do sistema de saúde do país, quanto as tentativas do governo de equilibrar a saúde pública e economia. O governo de Filipe Nyusi foi criticado por uma suposta falta de transparência na gestão da pandemia, incluindo a comunicação de dados e decisões. Houve momentos em que a população e especialistas reclamaram de informações inconsistentes e atrasos na divulgação de dados sobre casos e vacinação. Apesar das limitações, o governo tentou adaptar-se rapidamente à situação com a constante evolução da C-19. A gestão da C-19 em Moçambique foi uma prova dos desafios enfrentados por países com recursos limitados, onde a infraestrutura de saúde frágil e as condições socioeconômicas complicaram a resposta à pandemia. O governo lançou planos para a recuperação econômica, focando em áreas como agricultura, indústrias e apoio às pequenas e médias empresas. Essas iniciativas visaram mitigar os impactos econômicos da pandemia e criar um caminho para a recuperação sustentável. Estatísticas do governo de Filipe Nyusi. Durante o período de 2015 a 2024, Moçambique testemunhou uma trajetória de altos e baixos em seus indicadores socioeconômicos. O Índice de Desenvolvimento Humano do país começou em 2015 com 0,418
desenvolvimento, refletindo os desafios em áreas como saúde, educação e padrão de vida. Ao longo dos anos, houve esforços para melhorar esse índice e em 2024 estima-se que tenha alcançado 0,475, sugerindo um progresso gradual. No que diz respeito ao produto interno bruto, Moçambique iniciou o período com a economia avaliada em cerca de 14,73 bilhões de dólares em 2015. Durante os anos seguintes, o país enfrentou uma série de dificuldades econômicas e a crise que nós falamos anteriormente. No entanto, até 2024, estimativas sugerem que o PIB aumentou para cerca de 20,91 bilhões de dólares, indicando um crescimento econômico gradual, embora sujeito à volatilidade. O índice de pobreza, que mede a proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza, também viu mudanças ao longo desses anos. Em 2015, cerca de 46,1% da população moçambicana estava abaixo dessa linha. Apesar dos esforços do governo e de organizações internacionais para reduzir a pobreza, as estimativas apontam para uma leve queda, com aproximadamente 40,5% da população vivendo atualmente na pobreza. Filipe Nyusi também várias vezes foi conotado como dita, não preciso falar aqui a palavra, mas vocês sabem o que significa, e tantas outras situações que comprometeram o governo do Filipe Nyusi. Mas será que existe algo positivo neste governo? Eu gostaria que você colocasse nos comentários. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África é uma perspectiva africana. Tchau!